Para o que você está fazendo, porque isso aqui me deixou indignado, enojado e você também vai ficar assim. Ontem à noite, pouco antes de dormir, eu assisti a um vídeo de um ministro do governo Lula que me deixou incrédulo. Mas pior do que incrédulo, não é só inacreditável, é abominável, é aberrante, é surreal. É algo que eu nunca imaginei ouvir de alguém, uma pessoa falando de maneira natural, tranquila, quando na verdade se estava fazendo era uma atrocidade, um discurso odioso. É um vídeo de 1 minuto apenas e 20 segundos do ministro da Defesa de Lula, o José Múcio, em que ele confessa, vejam bem, ele confessa que uma empresa de judeus teria vencido uma licitação no governo Lula, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Assiste aqui esse vídeo comigo. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Gente, isso aqui é surreal. O que é isso aqui? Para pensar bem, que absurdo é esse? O governo Lula fez uma licitação, uma empresa ganhou a licitação, mas aí eles não aprovaram por razões ideológicas, porque quem ganhou foram os judeus, o povo de Israel. Só para fins de comparação, pensa aí comigo, para vocês verem como essa frase aqui é absurda. Vamos imaginar que o governo Lula dissesse a mesma coisa, mas trocasse judeus por uma outra minoria. Bora fazer esse exercício aqui? Imagine que o ministro da Defesa tivesse dito: a empresa que venceu essa licitação é de negros, mas por razões ideológicas não podemos aprovar. Ou imagine essa: a empresa que venceu a licitação é de gays, então por razões ideológicas nós não podemos aprovar. Ou ainda essa: a empresa que venceu a licitação é de trans, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Se fosse qualquer uma dessas afirmações contra minorias, seria claramente considerado um ato gigantesco de discriminação, de racismo e seria imediatamente repudiado com notas de todos os órgãos, organizações, da imprensa. Mas agora, como é contra os judeus, aí ninguém faz nada? Gente, o antissemitismo ele virou praticamente a marca registrada da esquerda. Ele foi normalizado, se tornou algo normal no Brasil, naturalizado pelo governo Lula, que critica e ataca Israel, mas apoia e passa pano pro Irã, que financia o terrorismo no mundo inteiro. E eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Vejam aqui comigo fotos de um governo que também não fazia negócios com judeus por questões ideológicas. Você vai ficar abismado. Olha aí, ó. Olha aqui a notícia: boicote a estabelecimentos e propriedade de judeus. Olha esse governo: 3 comerciantes judeus forçados a andar carregando cartazes com dizeres: não compre de judeus. Veja a próxima, não acabou aqui. Membros das tropas de choque da SA com cartazes de boicote bloqueando a entrada de uma loja de propriedade de judeus, para que ninguém fizesse comércio com judeus. Esse governo aí que você está vendo, do Hitler, também não fazia negócios com judeus. Mas não parou aí, olha essa foto aqui, ó. Membros das SA, da Força Especial do Hitler, colam cartazes de boicote ao comércio judeu. Ou ainda, cartaz de boicote em Berlim, Alemanha, 1º de abril de 1933, na frente da loja, impedindo negócios com judeus. Como vocês veem, o governo Lula aí não é o único que não faz negócios com judeu. Eu ainda estou atônito com a afirmação do ministro. Vendo essas imagens aqui que você viu, fica muito claro o absurdo disso tudo. É absolutamente inaceitável. É inaceitável que o ministro disse. Inaceitável. Nós não podemos aceitar isso. Essa afirmação de que o governo Lula não negocia com judeus por questões ideológicas é abominável. Precisa ser repudiada por todas as pessoas que são democratas, que são contra o racismo, que defendem que todas as pessoas nascem iguais, independentemente de cor de pele, de raça, do que for, que defendem que todas as pessoas têm direitos humanos, ou ainda que defendem que todos nós temos alguns direitos naturais dados por Deus que são inalienáveis, dentre eles o direito à igual dignidade. Isso precisa também ser investigado pela Procuradoria-Geral da República diante das evidências fortíssimas do crime de racismo, de antissemitismo. Essa afirmação não só significa que o governo Lula está recusando o negócio. Isso aqui é um ato abominável, é um ato de antissemitismo, proibido por lei. Isso aqui é racismo, é discriminação e é preconceito racial contra um grupo étnico protegido, que já sofre opressão no mundo inteiro e que historicamente foi perseguido em vários momentos da história, inclusive por Hitler na Alemanha.
E eu quero mostrar para vocês aqui como que essa decisão do governo Lula é realmente puramente ideológica, como confessou Múcio, e portanto é antissemita, lendo para vocês aqui o que foi que o TCU disse sobre esse caso. Porque o governo Lula, quando viu que quem ganhou a licitação foi uma empresa de judeus, quis aprovar a empresa que ficou em segundo lugar. Ou seja, eles não desistiram da licitação, eles queriam os bens, mas eles quiseram pular a empresa dos judeus. Mas o TCU barrou isso e disse que não tinha nenhum cabimento, que a lei não autoriza isso. Dá uma olhadinha aqui comigo no que a Gazeta do Povo apurou. A matéria aqui está intitulada "Governo barrou compra de blindados israelenses por questões ideológicas", e acompanha aqui o que a Gazeta apurou. O ministro José Múcio Monteiro, da Defesa, afirmou que o Palácio do Planalto está interferindo nos negócios da pasta, principalmente na licitação para a compra de 36 blindados para a artilharia do Exército, vencida por uma empresa israelense. Mesmo o próprio Tribunal de Contas da União deu parecer favorável, ou seja, tinha que aprovar a compra, mas aí quem barrou? A presidência, o governo Lula. Ele não especificou qual licitação foi barrada, mas a negociação em andamento se refere à licitação de quase R$1 bilhão vencida pela Elbit Systems pelos critérios técnico e de menor preço frente às concorrentes da França, da China e da Eslováquia. A alegação é de que Israel está envolvido no conflito com Hamas e é um alvo constante de críticas do presidente Lula pela reação na faixa de Gaza, o que poderia soar contraditório com a política externa brasileira. A compra poderia financiar indiretamente, alega que o governo Lula, os ataques aos palestinos ou, mais recentemente, ao Líbano e ao Hezbollah. Vejam bem, pessoal, aqui o governo está alegando que ele não comprou por uma questão geopolítica, de política externa, mas logo embaixo você vai ver, o TCU desmonta esses argumentos do governo e como não sobra nenhum argumento para justificar não fazer negócios com os judeus, a única razão que sobra é puro antissemitismo. Acompanhe aqui comigo. A compra, no entanto, não é vista como contraditória pelo TCU, é óbvio isso. O TCU afirmou que as leis brasileiras não impedem que o Brasil adquira material militar de empresas situadas em nações em guerra e que não há tratados internacionais que justifiquem, que coloquem barreiras legítimas para essas compras. Aqui as aspas, não existem tratados internacionais internalizados pelo Brasil ou embargos do Conselho de Segurança das Nações Unidas que criem algum empecilho a esse respeito. Não há restrição relativa a fornecedor que tenha sua sede no país em situação de conflito armado, seja quanto à participação em licitação, seja quanto à celebração ou à manutenção do contrato, disse a Corte, o Tribunal de Contas da União, em meados de setembro, após a consulta. Ou seja, gente, não tem mesmo desculpa. É puro suco antissemita, é puro antissemitismo do governo Lula, do Celso Amorim, da esquerda, dos progressistas, da turma do bem e do amor, que dizem que defende e protege as minorias, mas não protege se forem os judeus. Mas não ficou só nisso. O ministro ele continuou ainda os sincericídios dele e chegou a afirmar que o governo não explora reservas de potássio também por questões ideológicas, por estarem em reservas indígenas, além de revelar que Lula não vendeu uma munição para a Alemanha, tendo aí prejuízo porque o governo alemão poderia enviá-la para a Ucrânia, que a usaria contra a Rússia. Bora assistir esse restante do vídeo que também é absurdo. Eu quero explicar para você em seguida por que isso aqui é absurdo. Acompanhe aqui comigo. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita as Forças Armadas do golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. A questão de... Olha só o nível desse governo. Lula prefere desperdiçar o dinheiro público, o seu, o meu, o nosso dinheiro, para continuar armazenando uma munição a custo caríssimo que o exército não usa, do que fazer o negócio e vender essa munição para a Alemanha, tudo porque os alemães podem repassar essa munição para a Ucrânia, que se defende de uma invasão covarde da Rússia. Porque, claro, Lula e seu governo estão alinhados a Putin.
E isso não é segredo e nem novidade para ninguém. O Múcio até diz que é para não atrapalhar a compra de adubo russo pelo Brasil, mas é muito mais provável que seja porque Lula não quer contrariar o seu aliado Putin, para quem Lula passa pano e não critica, mesmo já tendo sido condenado Putin por genocídio de crianças ucranianas pelo Tribunal Penal Internacional. E agora, Israel e Netanyahu, que não foram condenados pelo TPI, apenas respondem a um processo lá? Ah, esses não. Esses Lula critica o tempo inteiro, esses Lula acusa de genocídio e ainda chega a comparar que Israel teria feito a mesma coisa que o Hitler fez no Holocausto. É um verdadeiro show de horrores. Eu estou enojado com essa fala do Múcio, enojado com esse governo. E você, o que achou? Se escreve aí nos comentários, eu quero ouvir o que você achou. Se você também ficou indignado, e nesse caso, se fica indignado, coloca aqui o seu comentário, explica a sua indignação e curte esse vídeo para que a voz da nossa indignação conjunta possa chegar mais longe.